Essa apresentação fala das causas da cheia recorde do Rio Negro em 2021 e possível associação com o fluxo de umidade para o sul e sudeste do Brasil. Em 5 de janeiro de 2021, o nível do Rio Negro alcançou 30 metros, registrando a maior cheia desde o início dos registros em 1902. Essa cheia atingiu Manaus e outras cidades ajusantes por meses, e uma inundação por longo tempo promove grandes prejuízos à população da região. Então, os objetivos são investigar as causas dessa cheia recorde e uma possível associação com o fluxo de umidade para outras regiões do Brasil. O nível máximo do Rio Negro é alcançado entre os meses de junho e julho, sendo que diminui até novembro, coincidindo com o verão amazônico. Aqui vemos um histórico das cotas e a maioria das cheias severas com mais de 29 metros aconteceram recentemente, após 2009. Antes de 1970, somente 3 anos tiveram registros de cheias severas. Aqui é o ciclo anual que pode ser observado aumentando em novembro de 2020 e as precipitações intensas contribuindo para esse aumento. Ou seja, o regime anual de vazão está associado à variabilidade de chuvas na bacia hidrográfica. Os principais sistemas formadores de precipitação na Amazônia são o forte aquecimento superficial, instabilidades associadas à alta da Bolívia e à zona de convergência intertropical. Sistemas frontais e zona de convergência do Atlântico Sul ajudam a organizar a convecção profunda. E pensando nos oceanos, nós temos o Atlântico tropical, que vai, através de anomalias de temperatura da superfície do mar, vai influenciar nos alísios e na pressão de superfície, redirecionando a zecite. Por exemplo, águas mais quentes no Atlântico tropical sul implicam em uma zecite mais ao sul. Já no Pacífico Equatorial, nós temos a evidência do El Niño e Laninha, que trabalham no fortalecimento ou enfraquecimento, respectivamente, do ramo descendente da célula de Walker sobre o norte e nordeste, o que vai implicar em chuvas mais fracas ou fortes na Amazônia, respectivamente. A oscilação decadal do Pacífico também tem suas fases, o que pode ocasionar, na fase fria, uma maior ocorrência de Laninha, que tende a ser também mais intensa. Ou seja, as condições atmosféricas verificadas nessa época foram a Laninha desde a segunda metade de 2020, a ODP na fase fria desde final de 2019 e águas anomalamente quentes no Oceano Atlântico Sul tropical desde dezembro de 2020. Isso acabou impactando em precipitação acima da normalidade em Roraima, noroeste do Amazonas, principalmente na fronteira com a Colômbia, onde estão as nascentes do Rio Negro, e também seca em partes do sul e sudeste que podem ser observadas nos mapas. Essas secas estão associadas a movimentos ascendentes em grande escala na região amazônica e exige uma subsidência compensatória que ocorreu nessas áreas que a gente pôde ver aí. E também teve a ocorrência de um bloqueio no sul e centro-oeste do Brasil, reforçado pela Laninha, que não deveria permitir a entrada de mais umidade da Amazônia, nem o deslocamento das frentes frias do sul para essa região. O fluxo de umidade normalmente ocorre através dos jatos de baixo nível da Amazônia para o sul e sudeste do Brasil. E para a gente comparar esse fluxo de umidade, foram calculados esses fluxos na região amazônica e também na região sul e sudeste, usando fluxos climatológicos entre 79 e 2019 e aqueles ocorridos entre 2020 e 2021 nos seguintes trimestres, utilizando os dados do ERA. Aqui a gente pode ver os mapas com os dois quadriláteros sobre a Amazônia e sobre a região sul-sudeste, representando a quantidade de umidade que entra ou sai por cada borda de cada quadrilátero, para o trimestre de dezembro, janeiro, fevereiro e o de março, abril e maio. Temos os destaques para o quadrilátero norte, que é a saída do fluxo de umidade da direção centro-sul da América do Sul, reduzida nos 2 períodos, e o fluxo de leste para oeste intensificado, associado a uma maior advecção de umidade do Atlântico tropical. Esse tipo de padrão ele é observado com o avanço do desmatamento. E destaque no quadrilátero sul a redução da entrada do fluxo de umidade na direção norte, vindo da Amazônia nos 2 períodos, e a entrada de umidade menor no outono do que o esperado na climatologia, o que pode ter contribuído para a anomalia negativa de precipitação observada nos meses de março, abril e maio nessa área. Ou seja, temos as seguintes conclusões. As principais causas da cheia recorde do Rio Negro em 2021 são Laninha desde a segunda metade de 2020, uma ODP na fase fria desde 2019 e águas anomalamente quentes no Atlântico Sul tropical desde dezembro de 2020. E também verificou-se uma intensificação no fluxo de leste para oeste associado a uma maior advecção de umidade no Atlântico tropical, assim como uma redução no fluxo de umidade saindo da Amazônia e entrando no sul-sudeste do Brasil,
causada pelo bloqueio atmosférico nessa região e subsidência compensatória na maior atividade convectiva no norte. Para maiores informações e discussões, visite o site que está linkado no slide.